que ele consultou ao Senhor. Ele disse que para o Senhor não precisa nem de muito e nem de pouco. A gente só precisa estar ligado nas coisas do céu, que é ligado na palavra do Senhor. E disse, pois, Jonatas ao seu criado, que lhes levava as armas: vem, passamos a guarnição desses incircunciosos. Certamente operará o Senhor por nós, porque não é difícil para o Senhor salvar com muito ou com pouco. Amados, o que a palavra de Deus nos traz hoje, que Jonas, ele foi procurar no Senhor. Ele não foi pela sua própria vontade ou pela sua própria força, mas ele diz que não é difícil para Deus, para nos dar a vitória sobre aquilo que nós almejamos. Às vezes as dificuldades que nós temos dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com os nossos filhos, com as dificuldades até mesmo na vida financeira, mas quando nós colocamos o nosso Senhor na frente do controle de todas as coisas, Ele tem o poder de libertar e de nos salvar e nos retirar daquilo que nós estamos vivendo. Mas primeiramente nós temos que buscar no Senhor. Jonatas, para ir até esses soldados, ele disse para o Senhor. Ele não foi por livre e espontânea vontade e por conta própria. Ele pediu autorização ao Senhor. Ele disse que se o Senhor, ordenasse, ele iria. Tem coisas na nossa vida que nós estamos esquecendo de pedir a Deus, pedir autorização ao Senhor para saber se nós podemos ou não fazer. E nós vamos por livre e espontânea vontade e deixamos o Criador de lado. E muitas vezes tropeçamos lá na frente e vamos culpar a Deus. Sabe por quê? Porque nós não tivemos o discernimento e muito menos a obediência de falar com o papai primeiro. É por isso que o Senhor disse: entre no teu quarto, porque no nosso quarto é o nosso secreto. No quarto da gente nós temos a presença do Senhor, sem a presença de ninguém a não ser nós e o Senhor. Jonatas aqui, ele está dizendo que ele está pedindo autorização aos papais, porque não é impossível. Deus não precisa da minha luta e da sua luta. Ele só precisa que nós estejamos obedientes, à palavra dele, porque no demais ele vai nos entregar aquilo que é necessário. Ele nunca disse que seria fácil, porque no mundo tereis aflições, mas as nossas aflições são diferentes daqueles que vivem na escuridão. Hoje nós seguimos uma luz e essa luz é Jesus Cristo. A igreja tem que entender o que é caminhar com Cristo e o que é caminhar com a escuridão. Mas muitos estão dentro da igreja, mas o corpo não está. Está o corpo, mas o espírito está lá fora, vivendo na escuridão, sentando na roda dos escarnecedores, falando e fazendo aquilo que não deve. Muitos estão igual um espelho rachado, vivendo ilusões, dividido. Jesus, quando foi crucificado, o véu se rasgou ao meio. Teve validade? Não, porque teve que ser renovado. Assim somos nós quando nós estamos na presença de Deus. Não adianta nós estarmos aqui olhando para a palavra, ouvindo, mas se nós não estivermos na obediência ou obedecendo as coisas do Senhor. Jonatas aqui, ele nos mostra que ele diz assim: e o seu pajé de armas lhe respondeu: fazes tudo o que tem em teu coração. Olha só, a autoconfiança, porque ele sabia que a primeira intimidade ele teve com o papai, e ele sabia que Deus ia operar, porque ele clamou ao dono do ouro e da prata. Ele não foi clamar para a sua espada, para o seu arco, não, ele foi clamar para o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. Ele sabia que o Senhor estava ali ao redor. Chama-se obediência. Ele não confiou na arma que ele poderia levar, mas ele confiou na arma principal, que era a palavra do Senhor. E o pajé disse: faz tudo que está em teu coração, porque no coração é quem prevalece.
prevalece as coisas do Senhor. A nossa mente, ela cria, mas o coração é quem nos dá a resposta. Precisamos buscar a resposta, e essa resposta é Jesus. Jeremias 17,5 diz: maldito do homem que confia no homem e faz da força do braço e abate o seu coração de Deus. O pajé aqui diz: faz tudo que está no seu coração. Amados, é entender e saber com quem nós estamos andando. Deus, muitas vezes nós queremos andar aleatoriamente, mas nessa questão de andar aleatório, Deus não anda aleatório. Deus, ele anda na razão. Deus, ele está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Deus, ele não é um Deus que te deixa para trás. O povo de Israel, quando Moisés é chamado a tirar aquele povo do Egito, que eles chegam próximo do mar vermelho, para que se abra o mar, o povo disse: e agora como passaremos? Porque eles olharam não para Deus, eles olharam para a dificuldade. E quantas vezes nós estamos dentro da igreja, em vez de estar olhando para o Senhor, para o Criador, nós estamos olhando para as dificuldades, sabendo que nós temos um Deus que está na nossa frente, cuidando de tudo aquilo que nós precisamos. A igreja só pode ter um crescimento quando ela entender que Deus, ele é um só. É o Pai, ele é o Filho e ele é o Espírito Santo que habita dentro de nós. Porque o Senhor diz que não habitareis em templos feitos por mão de homens. Templos, mas ele habita dentro de mim e de você. Quando nós somos presença, quando a luz está resplandecendo sobre nossas vidas. Aqui o pajé, ele poderia ter ficado, não poderia não? Porque era mais de 20 soldados. Aí imagina só eu e a bispa Adriana. E ela, meu filho, vamos na frente. Aí eu olhava e ele dizia: o quê? Rapaz, nós vamos lá, vem, nós só somos dois. Mas o pajé, ele foi obediente, porque ele disse: faz aquilo que está em teu coração. Mas você sabe por quê? Porque antes disso eles clamaram ao Senhor, eles oraram a Deus, e Deus deu a resposta. Olha lá na frente, olha o que ele diz. É isso que nós temos que ter: a sabedoria do Senhor, de ouvir primeiramente a voz de Deus. Se nos disser no 9: assim esperai até que chegamos a vós, então nós ficaremos em nosso lugar e não subiremos a ele. Mas se nos disserem: assim subi a nós, então subiremos, porque o Senhor os entregou em nossas mãos. E isto nos será por sinal. Isto se chama obediência, amados. Ele tem uma estratégia. Deus, ele tem estratégia em nossas vidas. Deus, ele tem uma estratégia de nos mostrar de que forma nós podemos sair das dificuldades. Mas para isso nós temos que estar atento à voz do Senhor. Muitas vezes nós não sabemos se é o Senhor, porque o inimigo também ele se transforma. Mas nós, quando estamos na palavra, quando nós estamos na oração, nós sabemos, porque a presença de Deus, ela traz um refrigério dentro do nosso corpo. Quando é a presença do inimigo, a gente começa a se arrepiar, a gente começa: não está certo, isso aqui não está certo. Mas quando é a presença do Senhor, quando é a presença de Jesus, que ele está sobre nossas vidas, a gente começa a entender que Deus ali, ele está trabalhando. Você pode dar continuidade, porque é o Senhor que está no controle de todas as coisas. A igreja, ela caminha hoje, muitas vezes por caminhos tortuosos e errôneos. Não é por falta de ensinamento, é por desobediência. Muitas vezes não querem obedecer a palavra. Eu conheço e faço do meu jeito, tropeço. Mesmo que eu tenha o conhecimento, mas se eu não tenho a obediência, é tropeço. E Jonas, ele usou de sabedoria, porque ele disse: é um sinal do Senhor. Se disser, pode ir, se ele chamar, nós vamos, porque o Senhor tem nos entregado em tuas mãos.
Quantas vezes Deus tem nos chamado e tem nos dito: vai, pode ir à luta, pode ir à batalha, porque eu já estou na frente, eu já entreguei a tua bênção sobre no meio dos teus inimigos. E muitas vezes nós temos recuado da voz do Senhor. Deus está dizendo: prossegue, porque eu estou no controle. E muitas vezes nós não estamos entendendo, sabe por quê? Porque a falta de oração e de comunhão com Deus. Aleluia! Nós precisamos ter essa comunhão. Eu não posso criticar ninguém, porque cada um tem o seu jeito de buscar ao Senhor. Mas nós temos que buscar enquanto se pode achar. E claro, enquanto Ele está perto. Porque o Senhor Ele está perto de todos nós. Nós só precisamos estar atentos àquilo que o Senhor tem para nos entregar. E Jonatas, ele estava atento, porque eu creio que o Senhor tem plantado no seu coração quando ele usou essa estratégia. E mostraram, pois, ambos a guarnição dos filisteus. E os filisteus disseram: eis aqui os hebreus que saíram das covas e que se haviam escondido. Essa mesma história aconteceu com Elias. Depois da batalha, Elias consegue destruir, matar mais de 450 profetas de Baal. Ele se esconde por causa de uma mulher, quando ela disse que ia matá-lo. E ele se escondeu aonde? Na caverna. E os filisteus lembraram sobre isso. Mas a maioria das vezes, na palavra, Davi, fugindo do próprio Saul, se escondia na caverna. E muitas vezes, nos escondermos na caverna não quer dizer que ali é derrota, mas ali é um caminho de aprendizado. Muitas vezes Deus ele permite que nós voltamos para a escuridão, para que nós venhamos nos arrepender e buscar a luz. Muitos estão retornando à escuridão e não querem a luz e a presença que é Jesus, e estão aí erroneamente se perdendo nas coisas do mundo. O mundo tem muita coisa nos oferecer. Cabe a nós ter o discernimento de saber se nós queremos voltar, retroceder, ou se nós queremos prosseguir na presença do Senhor. Porque Jonatas, ele só foi quando recebeu a resposta. Amados, tem momento em nossa vida que nós temos que parar para esperar a resposta de Deus. E muitas vezes nós estamos dando um passo além daquilo que o Senhor tem permitido. E muitas vezes nós estamos tropeçando por não querer ouvir a voz do Senhor. Posso pregar bem. Hoje eu dei esse testemunho aqui, fiz um almoço, porque eu vi muito ali, tem muitos que não vivem na presença do Senhor. Tem uma senhora lá que ela é muito usada pelo inimigo. E eu faço como estratégia. Eu digo: vamos fazer um almoço hoje. Reuni todo mundo, pessoal da limpeza. E aí as pessoas entram e dizem assim: você é o administrador, mas você está fazendo o almoço com amor. Quando eu terminei o almoço, eu disse: não, esse almoço eu não sei se vai sair bom, pai. Mas tudo aquilo que a gente faz pedindo ao Senhor não sai bom, sai maravilhoso. Eita glória! E aí nós nos reunimos, eu chamei todos para orar. E naquela hora a gente tem que aproveitar para falar da palavra do Senhor. E eu falei da roda dos escarnecedores, Salmos 1. E aí quando todos se alimentaram, aí eles me chamam de chefinho. Chefinho. Às vezes as pessoas acham já pelo diminutivo, né? Eu não me importo com isso não. E aí ele disse assim: o que foi que fez esse almoço? Foi você mesmo? Aí eu disse: não. Como assim? Ele foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que está com a presença aqui dentro. Então, amados, tudo que nós formos fazer, quando nós colocarmos o amor em primeiro lugar, sai bem feito. Jesus fez tudo perfeito. Jesus, ele construiu tudo perfeito para que eu e você hoje estejamos aqui, ouvindo, pregando e vivendo a palavra de Deus.
Jonatas, ele poderia ter ido com sua força. E a Bíblia nos diz que ele derrota. A primeira história da Bíblia de uma luta, né, do povo contra os filisteus, que ele consegue derrotar. Só ele e seu pajé, 20 homens. E Deus, ele operou. Então, para que Deus, ele possa operar na minha e na tua vida, nós temos que estar no foco. E esse foco é Jesus. Aleluia! Esse foco é o Senhor. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Sem ele, infelizmente, o pastor começou dizendo que ele espalhou duas portas, a larga e a estreita. Aleluia! E a larga nos, se você escolher ela, você pode ter uma certeza que é o inferno. A estreita é a salvação, que é o Senhor. Aleluia! O irmão falou sobre Paulo, sobre o espinho que estava sobre a sua carne. Mas entendemos, irmãos, que mesmo através do espinho ele poderia ter desistido. Poderia ou não poderia? Amém? Ele poderia dizer: o tanto que eu prego, o tanto que eu vivo, o tanto que eu estou aqui na presença do Senhor, e o Senhor não consegue tirar esse espinho que está sobre a minha vida. Mas Jonatas, se nós olharmos, ele teria também esse espinho, seriam os filisteus. Mas o Senhor, ele disse, como ele falou para Paulo, a minha graça te basta, ele disse para Jonatas: a tua obediência me basta, e eu vou operar na tua vida. Amados, que nesta noite cada um venha entender o que é obediência, que cada um venha saber o que é falar com o Senhor, que cada um venha entender que se nós não estivermos na presença de Deus, é caminho de perdição, é voltar, é retroceder como a mulher de Ló. Porque Abraão, quando sai do meio da sua parentela, ele leva o seu primo Ló. Por isso que Deus diz que aquele que te abençoar serás abençoado, e aquele que te amaldiçoar, mas aquele que tem a bênção, abençoa os que estão do seu lado. Aleluia! Ló, ele foi abençoado da mesma forma, porque tudo era dividido. Chegou um certo momento que a confusão já estava passando dos limites. E assim somos nós. Se nós estivermos dentro da casa do Senhor, olhando para os nossos irmãos, por mais que a bênção venha, mas virão os atritos também. E chegará um momento que Deus diz: é hora de separar o bode das ovelhas, separar o trigo do joio. É necessário nós entendermos: a igreja não é para andar aleatoriamente, é para caminhar com a mesma visão. E essa visão é a palavra, essa visão é a obediência, essa visão é a oração. A igreja precisa orar, a igreja precisa buscar, a igreja precisa apresentar ao Criador aquilo que é necessário. Amém? Então é essa palavra que eu trago para os irmãos nesta noite, em nome de Jesus. E que cada um